o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente Lula e anulou uma decisão que interrompeu o andamento de uma ação que apontava nulidade em provas obtidas nos sistemas da Odebrecht. Fachin determinou que a primeira instância da Justiça Federal do Paraná retome o processo e analise os questionamentos da defesa. O caso está relacionado à ação em que o petista é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido vantagens ilícitas da Odebrecht por meio de um terreno a ser utilizado pelo Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo. No ano passado, o STF autorizou a defesa do ex-presidente a ter acesso ao material obtido por meio de programas, que, segundo o MPF, foram os sistemas secretos usados pela Odebrecht para operacionalizar o pagamento de propina a agentes públicos. O recurso apresentado pela defesa de Lula à Justiça Federal do Paraná é chamado de incidente de ilicitude de prova. Os advogados alegam que a perícia no material da empreiteira mostrou que houve vícios processuais nos procedimentos de cooperação internacional para a transmissão das provas extraídas dos sistemas da Odebrecht e que foram utilizadas na ação. O pedido foi negado pela Justiça do Paraná sob argumento de que a defesa de Lula já havia questionado anteriormente esses pontos, sendo que os supostos vícios processuais ainda vão ser analisados na sentença da ação penal. O ministro Edson Fachin entendeu que é direito dos advogados usar o material da perícia para discutir a legalidade da prova, uma vez que a perícia da defesa constitui elemento novo produzido a partir do acesso ao material autorizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Diogo Schelp, você acha que esses vícios processuais farão o Brasil andar para trás no combate à corrupção? Olha, Paulo, a justiça pode negar, né, esse questionamento feito pela defesa do Lula, mas é a estratégia que está sendo adotada, né? Esse recurso da defesa do Lula segue justamente a estratégia de invalidar as provas, já que o ex-presidente condenado por corrupção não consegue refutar o mérito delas, né? Mas a decisão em si do Fachin é uma decisão correta, ela assegura o direito de defesa de Lula. O que os advogados de Lula questionam nesse caso, então, é a integridade das planilhas da Odebrecht, né, que continham informações sobre o pagamento de propina para diversos agentes públicos, e esse é um ponto preocupante, não apenas para o Lula, mas também informações sobre outros, né? A planilha continha ali nomes das pessoas e valores e tal que estariam sendo repassados na forma de propina. E é interessante notar que isso foi feito também, isso é questionado com base numa perícia encomendada pela própria defesa do Lula. São detalhes técnicos, mas se forem acatados, de fato podem anular provas que foram usadas contra o Lula e também contra outros. Então, pode desmontar esses avanços que foram conseguidos para condenar pessoas nesses esquemas da Odebrecht. É bem possível também que a gente veja nesse episódio um dos motivos pelos quais o ex-presidente Lula está tão confiante, né, com as conquistas da defesa, né, com as conquistas dos seus advogados. A gente teve aquele episódio recente do STF, do uso da permissão, né, de compartilhamento daquelas mensagens da Vaza Jato, e Lula parece confiante porque ele tem dado entrevistas dizendo que não descarta a possibilidade de disputar a eleição, apesar de ele estar inelegível por causa das condenações, né? Muito bem. Mark, o nosso Zé Maria Trindade, aqui nosso companheiro de rádio, já me disse que muita gente em Brasília trabalha, inclusive, para a prisão de Sérgio Moro e Dallagnol. É isso. Tem muita gente que trabalha para isso porque seria a cereja no bolo no discurso lulista, que ele é um perseguido político, que há um complô contra a alma mais honesta do Brasil e que os seus algozes, inclusive, foram presos. E há gente que trabalha assim, inclusive, boa parte dessas pessoas trabalham no Supremo Tribunal Federal. Essa questão, Paula, é extremamente técnica. É importante dizer que a defesa de Lula já pediu isso, teve esse pedido negado e agora tenta de novo no Supremo reaver esse pedido, né? O que o Fachin fez foi falar, vocês têm que analisar de novo o pedido. O Fachin, inclusive, deixa claro no despacho que não analisou o mérito da questão. O Fachin mandou só rever o pedido da defesa. Uma perícia que o próprio Lula encomendou sobre
os arquivos da Odebrecht. O Diogo falou ali de planilhas, mas nesse caso não é bem a planilha. Nesse caso são 2 sistemas que a Odebrecht usava para orientar lá o pagamento das propinas. A Odebrecht pagava tanta propina que, como o pessoal sabe, ela criou um departamento, que era o Departamento de Operações Estruturadas, mais conhecido como Departamento de Propina. E esse departamento funcionava como uma imensa contabilidade paralela da empreiteira. E aí eles tinham 2 sistemas de informática para organizar tudo. MyWebDay e Drausius, são os 2 sistemas que eles usavam lá para lançar as propinas, para saber para quem tinham pago os valores. E esses sistemas ficavam no exterior, em servidores no exterior, fora do Brasil. E é isso que a defesa do Lula questiona, que quando os investigadores tiveram acesso a esses sistemas, segundo a defesa do Lula, houve ali dados corrompidos, problemas nos arquivos, o que tirariam ali a credibilidade das provas que os investigadores conseguiram. Eu lembro que esses arquivos foram entregues pela própria Odebrecht, que fez a ação premiada e abriu tudo para que se fosse provado o que os empreiteiros contaram. Que nesse caso é importante lembrar, não foi os investigadores que investigaram, que chegaram, né, a um grande xadrez policial e descobriram tudo. Nesse caso, foi a Odebrecht que foi lá e contou, escuta, a gente agia assim. Não só contou, como devolveu boa parte do dinheiro. A Odebrecht confessou seus crimes e devolveu o dinheiro. E abriu esses arquivos, e agora a defesa do Lula diz que não, mas esses arquivos estão corrompidos, eles não valem como prova. Na verdade, faz tudo parte da narrativa lulista de que a alma mais honesta do Brasil foi um perseguido político. Então, eles associam isso à questão das mensagens lá furtadas pelos hackers e vão construindo essa história para chegar lá na frente e o processo dele ser anulado e ele disputar as eleições. A gente falou aqui, recentemente, o Lula deu uma entrevista aí ao portal UOL como candidato, nem citou o nome do Haddad, inclusive disse textualmente que se for para ir contra o Bolsonaro, ele é candidato. Então o Lula já conta com isso, eles estão só se preservando mais para garantir que o Supremo Tribunal faça o serviço e que tire as sentenças de Sérgio Moro da jogada para que ele possa ser candidato. E sobre o que você falou, Paulo, no comecinho, os procuradores aqui dizem que não tem medo de prisão nenhuma, que eles fizeram tudo certinho e que vão se defender, mas dizem que não tem medo de prisão. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, Mark. Constantino, você acha que tudo caminha para anulação das condenações do Lula? Será que aqui no 3 em 1, num futuro, não sei se distante ou não, a gente vai noticiar isso? Infelizmente, acredito que sim, e talvez seja a pá de cal aí na esperança de muitos brasileiros decentes no combate à impunidade, né? Que teve na prisão do bandido, do criminoso mais famoso, né? Que montou essa quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro, né? Que teve ali seu maior ícone, né? Foi o Lula, e a soltura já foi um grande soco no estômago de todos, né? A soltura, lembrando que o Supremo estava reinterpretando uma vez mais, em uma década, a terceira vez que ele ia nessa questão, né, a Constituição ali para culminar na soltura da questão da segunda instância. Eu tenho pouco acrescentado que o Diogo e o Mark já disseram, né? Só lembrar, destacar que a decisão do Fachin foi uma decisão de mérito, não entrou no conteúdo, né, não entrou na questão em si, foi só pelo aspecto processual, mas eu considero o Fachin suspeito. Né? Fachin é um defensor do MST, é um eleitor, confesso, de Dilma Rousseff, e que recentemente, quem podia falar, não, isso era no passado, né? Recentemente lamentou a ausência de Lula nas urnas. Né? Então esse é o ministro que tomou essa decisão. A questão é técnica, né? Se pega ali na perícia da defesa, foi feita pela defesa a perícia, o aspecto da cronologia e tudo, mas eu quero lembrar que o Odebrecht firmou acordo até com os Estados Unidos, com a justiça americana, né, que não tem a mesma palhaçada que a nossa, não, e não tem na Suprema Corte, apesar do Obama, né, não tem esse quadro que nós vemos no Brasil, lamentável. O ministro Fachin no despacho diz que autorizou porque, né, a própria... as trocas de mensagens da Vaza Jato tinham sido já autorizadas, né? Mas aí começa o vício de origem, permitindo um bando de decisões igualmente equivocadas.
né? Aquela decisão também já foi aparentemente muito absurda, né? Você permitir que usem essas provas, entre aspas, roubadas, né? E, de novo, sequer existem as mensagens concretas, porque estava na nuvem, se apagou e tudo mais. Então é um negócio muito, muito etéreo, né? O Lula age como candidato, meus colegas já disseram isso, ele está confiante de que ele é o candidato, né? Ou seja, tudo leva a crer que tem um acordão aí, uma grande coordenação para permitir isso, né? Esse golpe. Isso sim, golpe, não a prisão de Lula, porque isso não foi golpe. Agora, uma outra informação é que a viagem feita no ano passado de Lula para Cuba, né, para visitar o regime ditatorial cubano, que há meio século escraviza os 11 milhões de cubanos e matou mais de 20 mil pessoas, paredão e tudo mais, né? Esses são os nossos grandes defensores da democracia contra o bolsonarismo, né? Foi a viagem mais cara de um ex-presidente no ano.